Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos a essa live que, na verdade, essa live é do Portal da Paz. E aí, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, eu já vou começar fazendo um pedido para vocês. Que de verdade eu quero que as lives do Portal da Paz sejam no Portal da Paz. Mas as regras mudam. E o que a gente faz? A gente contorna as regras. Bem-vinda, Lucien. Bem-vinda, Amore. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou deixar aqui o pedido. Lucien, estou falando que essa live era para ser lá no perfil do Portal da Paz. Mas algumas regras mudaram. Então, a gente vai ali ativar, a gente vai pedir mesmo dos amores da nossa vida, nossos queridos, nossos conhecidos, que a gente conta com vocês. Boa noite, amada. Tá me ouvindo bem, Lu? Deve estar, mas só me confirma se você está me ouvindo bem. Né? Para que a gente possa fazer as lives do Portal da Paz, no perfil do Portal da Paz. Mas vamos fazendo aqui e tá tudo certo por enquanto, não é mesmo? Ah, gratidão, amore. Então, vamos lá. Bem-vindas. E hoje a nossa live, como foi ontem, que a gente persiste, a gente vai lá. A gente fez ontem essa live, por motivos que eu desconheço, ela não ficou salva. Então, a gente vem aqui para falar hoje, porque o assunto ele é importante, ele é relevante, e a gente vai trazer hoje, sim, esse conteúdo ele precisa alcançar outras pessoas, que é prosperidade espiritual. A gente é muito comum que a gente veja, né, as pessoas separando, falando de prosperidade e espiritualidade como se fossem coisas distintas. E muitas vezes a gente vê que as pessoas falam sobre esse tema de uma forma muito pejorativa, assim, até muito negativa, como se nós tivéssemos que escolher entre o espiritual e o material. Zê, que amor te ver aqui, minha querida, bem-vinda! Então, muito se incutiu na cabeça das pessoas que ou você olha para o espiritual ou você olha para a prosperidade. E em ambas as polaridades houveram distorções sobre o que é o espiritual e o que é a prosperidade. E ao longo da nossa história foi muito distorcido e muito... Oh, minha querida, isso foi muito ali, muito batistaca na cabeça das pessoas. Então se criou um conceito muito errado, né? Você não pode servir a dois senhores, você não serve a Deus e a Mamon, não é? E só uma pergunta, quem foi que disse que você vai servir a dois senhores? Por quê? Só existe um Senhor e dele tudo provém, inclusive a prosperidade. Então, como é que a prosperidade não é algo espiritual? Se provém da única fonte criadora, a fonte criativa de tudo o que é. E se a gente pegar em vários textos sagrados, é dito sim que Deus abençoa a prosperidade. Quando a gente ouve falar de Salomão, que foi um homem sábio e rico, quando a gente ouve falar de Lázaro, um amigo querido, íntimo do Mestre Jesus, ele era um homem próspero, ele era uma casa próspera. Fabi, bem-vinda. Fabi, depois a gente conversa sobre, amiga. A gente agora vai pedir, a gente vai fazer, ó, não tem a corrente do bem da Z, que tá aqui, a gente vai fazer a corrente do Portal da Paz. Porque agora está determinado pelo Instagram que nós precisamos de ter 1000 seguidores no nosso perfil, na nossa página, para que nós possamos fazer lives ao vivo lá. A gente vai, no final, vou fazer uma convocação dos amigos. Não, Fabi, por conta disso. Não, por conta disso. Tá? Mas eu vou seguir aqui o baile, que é o que importa agora. Depois a gente vai
convocar os amigos para isso, a gente dar esse impulso nesse projeto. Eu sei que eu estou no meu, depois a gente conversa. Então, não tem separação nenhuma entre o espiritual e a prosperidade. E assim, se a gente for olhar de uma forma bem simples, nós, como pais e mães terrenos, a gente não deseja que o filho prospere. E como Deus, esse pai que é só amor, também vai pedir de nós o flagelo, o autoflagelo. E eu vou trazer mais um embasamento do texto sagrado que fala sobre a prosperidade. Vou trazer ali a parábola dos talentos. Quando o Senhor fala, pega 3 servos, e a um servo ele fala, te entrego 5 talentos para que você me devolva a posteriori, eu estou resumindo. Para o outro, ele entrega 2 talentos. E para o outro, ele entrega 1 talento. E quando ele volta, a quem ele entregou 5 talentos, ele retornou 10. Falei, Senhor, os 5 que tu me destes e 5 a mais. E ele diz, servo bom e fiel. Ao que ele entregou 2 moedas, ele lhe retorna 4, servo bom e fiel. Ao que ele entregou 1 moeda, ele com medo, ele diz, Senhor, toma aqui a tua moeda. E ele fala como uma, tive medo de perder a tua moeda e enterrei o talento. E a ti te retorna 1 moeda. E ele fala, servo mau e infiel. E isso, gente, é uma parábola, é uma história que conta o quê? Deus, na sua infinita sabedoria, ele não nos dá mais do que nós temos naquele momento arcabouço para receber. Então, ele não dá um frio maior que o cobertor para ninguém. Uma linguagem bem popular. E o que ele espera? Que os dons e os talentos, as nossas potências, as nossas virtudes que ele nos entrega, que nós aqui tenhamos a jornada do crescimento. Para quê? Para que esses dons, esses talentos, para que eles cresçam e multipliquem, para que a gente pegue algo, a sementinha que está dentro de nós, para que essa semente seja regada, cultivada e ela cresça e dê frutos. Porque a prosperidade, ela só é prosperidade de verdade quando ela transborda por nós, quando nós podemos compartilhar daquilo que recebemos. E talvez de tudo isso que eu esteja falando, você está trazendo a tua associação para uma... Gente, quem sentir de compartilhar essa live, compartilha, porque é bem rico esse tema, tá? Vou pedir a gentileza aqui. Então, assim, a gente, quando fala de prosperidade, muito normal que a primeira coisa que venha na tua cabeça é a prosperidade financeira. E tá tudo certo. Essa prosperidade e a abundância, ela é em todas as áreas da vida. A financeira, ela é apenas uma das partes. Mas você tem a tua área dos relacionamentos, você tem a área da família, você tem a área da saúde, você tem a área do teu trabalho, você tem a área intelectual, você tem a tua área do desenvolvimento pessoal. E a prosperidade, ela vem... Imagina aquela pizza toda fatiadinha, quando a gente vai fatia a fatia crescendo nela. Ah, mas peraí, que aí para isso também tem um monte de crença limitante, né? Não se pode ter tudo. Como é que é? Sorte no jogo, azar no amor. Gente, se vocês lembrarem de outras crenças que nos limitam e nos impedem de crescer, por gentileza, vamos liberar esses negócios da gente aqui agora. Então, quantas crenças nós temos que nos impedem de prosperar de verdade? E qual é esse significado de prosperar para você? Porque de repente você é uma pessoa que financeiramente você está bem, você tem um relacionamento bacana, você tem ali o teu trabalho ali estabilizado, você investe em você, em curso, em autoconhecimento, curso capacitante. Você está doente. Você sente dores crônicas no teu corpo.
Será que se perguntar para essa pessoa o que é prosperidade, não vai falar que prosperidade é saúde plena? Se você tem tudo isso, mas de repente você chega e tua grana não está ali muito bem estabilizada, chega na hora de honrar seus compromissos que você quer honrar, você fica catando daqui e dali. Se você perguntar para essa pessoa, ela não vai te trazer a prosperidade financeira? Será que a pessoa que tem o sonho de uma graduação, um mestrado, um PhD, um pós-doutorado e tudo, se você falar com essa pessoa, ela não vai te falar que prosperidade é ela realizar esse sonho de se graduar, de seguir? E se eu te falar que você pode ter tudo, por quê? Porque Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e tudo, eu vou repetir essa palavra, tudo o mais lhe será dado por acréscimo. E o tudo não exclui nada. Tudo, é tudo. Mas essa é a questão. É buscar esse reino dos céus. E esse reino, ele não é algo fora de nós. Ele é algo dentro de nós. E isso desafia. Porque de todas as pessoas que a gente pode ter ponto de vista, que a gente pode falar, que a gente às vezes não gosta de enfrentar, eu vou te falar sem medo de estar equivocada. A pessoa que nós temos mais medo de encarar somos nós mesmos. Os piores medos que tem são os nossos. Não interessa se o teu medo é de barata e o medo do outro é desenvolver um câncer. O teu medo de barata vai ser maior e vai te incomodar mais do que o medo do outro. São os nossos medos. É dar de cara com essas camadas. Porque essas camadas, elas escondem muita coisa. Elas escondem culpas, elas escondem remorsos, elas escondem lealdades, elas escondem contratos, acordos, pactos, elas escondem muita informação que vem dentro do nosso DNA familiar, físico. Essas sombras, elas trazem informações do nosso DNA espiritual. Elas trazem informações que estão dentro da psicosfera do planeta e que nós nos conectamos a elas. Então, essas são as mais temidas de todas, porque nós conhecemos, nós sabemos. E a gente se prende tanto na negação delas que a gente bota lá embaixo. Tem alguma coisa mais profunda do que subconsciente? É o que está abaixo e abaixo e abaixo. Sabe aquele tapete que a gente empurrou bem lá para o fundo para não ver? E são essas informações que foram sendo instaladas no nosso disco rígido, no nosso banco de dados, que de verdade nos afastam, nos bloqueiam de prosperar. Tá fazendo sentido, gente? Só me sinalizem se tá fazendo sentido para vocês, se tá virando alguma chave. E você pode falar assim para mim: ah, não, mas isso é fácil, isso aí é tranquilo. É. Então, se a gente pegar a tua vida e olhar para todas essas áreas de verdade, a tua vida está do jeito que você, com a sua boca e com os 5% do consciente, dizem que quer que seja? A sua vida é a materialização do que a sua cabeça, a sua mente e a sua boca dizem? Ou se você olhar, você vai falar assim: meu Deus, quanta verborragia que eu falo e, na verdade, por quê?
Porque esse estado é um lugar, como eu falei, está bem escondidinho, são camadas. E um sinal de que tem um descompasso, que você está em dissonância, é você olhar para o teu mundo externo. Porque assim como é dentro, é fora. Isso é uma lei. Então, o nosso mundo externo, aquilo que a gente está vivendo, sinaliza qual área da nossa vida está pedindo a nossa atenção. Ah, isso é punição, é castigo, porque eu pequei. Não, isso é só um aprendizado. Isso é, você se inscreveu para um workshop e você só não está sabendo. E aí você está matando aula e você está adiando o aprendizado. E uma vez que você aprendeu, que você cresceu, que você encarou aquilo e falou, ok, entendi, aprendi, vou aplicar esse aprendizado para que eu ande por novos caminhos. Aí sim é o nosso verdadeiro crescimento. Ok, Viane, vocês podem falar, você está falando, mas cadê a relação com o espiritual? Além de tudo que eu já falei, eu vou te falar alguma coisa. Esse corpo, essa cadeira que eu estou sentado, o aparelho que eu estou usando, que vocês estão usando, o que é senão uma energia aglutinada? O que é se não for isso? Nosso corpo é uma energia aglutinada e nós temos os corpos que têm uma energia mais sutil. Nossa aura, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, o nosso corpo sutil, nosso corpo búdico, o corpo astral. Nós temos outros corpos mais utilizados que é matéria menos adensada. São matérias utilizadas. Mas no fim, tudo é matéria. Cada uma num estado diferente de aglutinação. Do estado que nós chamamos de sólido até aquilo que é éter. Tudo é matéria. E tudo isso, gente, até onde eu me lembro, e por favor me corrijam se eu estiver equivocado, tudo que se vê, tudo que se sabe, tudo que se toca, tem uma única, mesma, igual, tal e qual fonte criadora. Tudo vem do mesmo lugar. Então, se tudo provém da mesma fonte, o que está fora da fonte espiritual? Deus. Nada. Nada. Quando alguém fala, vocês já pararam para observar que fala assim, ah, fulano depois que ficou rico, ficou besta. Olha lá a fulana, depois que ficou rica, né? Tá lá, se encheu de procedimento, tá com as unhas desse tamanho. Vamos lá. Essa pessoa, antes de dispor, né, de um vulto maior de recursos financeiros, será que ela não era igualzinha? Só que como o recurso era pequenininho ou nenhum, a pessoa só não tinha a oportunidade de mostrar aquilo que gosta, aquilo que, enfim. E quando a pessoa tem um recurso maior, ela potencializa. Da mesma forma, a pessoa que tem pouco recurso, ou quase nenhum, ela tem nem que seja um sorriso para te doar. Nem que seja um abraço, uma palavra amiga, um pãozinho com manteiga, um cafezinho. E quando essa pessoa ela dispõe de mais recursos, ela é aquela pessoa que vai pegar e vai ajudar famílias. Quanto mais ela tiver, mais ela vai transbordar. E o que volta lá para aquele começo, a parábola dos talentos. Bem-vinda, Rita. Que quanto mais a gente distribui o que a gente recebe, mais a gente tem. Porque nós estamos a serviço, em primeiro lugar, do nosso aprimoramento e estamos a serviço de um todo.
de um reino de nós. É quando a gente sai do lugar do venha a nós e passa para a polaridade do vosso reino. E quem compartilha, multiplica. Compartilhar, agradecer, ser neutro, não julgar e não reclamar, assumir responsabilidade. Essa é a base de você começar a tua jornada de prosperidade. Quem reclama está na ingratidão. Quem julga, julga a si mesmo. Quem julga comete a maior violência contra si e contra o próximo. Em Axis, a gente diz que julgamentos atraem demônios. E assumir a responsabilidade sobre o nosso processo, sobre a nossa vida. Não é sobre o outro, é sobre nós. E se é algo que nós desejamos, sim, nós precisamos fazer esse movimento. Ai, meus amores. Então, para não me alongar muito mais, o que eu gostaria de falar sobre prosperidade e espiritualidade era isso. Só um pouquinho, porque eu poderia fácil ficar aqui falando 5 horas sobre isso. Mas às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Falou assim, ok, você trouxe, você mostrou, você explicou, você falou que sim, podem ter coisas ocultas ali, que a gente não se dá conta, que estão ali bloqueando, estão entupindo aquele nosso cano, né? Que leva à prosperidade. Nós temos pensamentos, modos de ver a vida, pontos de vista que nos impedem de dar passos importantes. Sim, tudo isso. Mas como é que resolve? Existem diversas práticas, né? O autoconhecimento, ele é imprescindível. Conhece-te a ti mesmo. Como é que é? Conhece a verdade? A verdade, que verdade? E a verdade vos libertará? A nossa. Tem que ser verdadeiro pra gente. A autenticidade é um dom divino. Precisa ser verdadeiro para nós. Tá, e como é que eu faço isso? Meditação, oração, você contemplar a natureza, pé no chão, banho de sol, se conectar com o teu anjo da guarda, com o teu mentor, com o divino. Você cuidar desse corpício lindo, templo do teu espírito que Deus te deu. E temos recursos, o Portal da Paz, ele é mais um recurso para você que deseja de verdade buscar esse processo de autoconhecimento e desbloquear as prosperidades da tua vida. Então, esse mês de julho é um mês muito espiritual, a gente está falando muito sobre espiritualidade, só que a gente vai entrar em agosto, que é um mês que fala da riqueza, da prosperidade. E se a gente não trabalha o espiritual, a gente vai achar que a gente não é digno disso, ou que a gente está ofendendo a Deus, que a gente está, né, virando as costas para Deus, que a gente está deixando de servir a Deus para servir a Mamon, enfim. Então a gente criou com muito zelo, com muito cuidado, muito bem pensado, muito bem alinhadinho, à base de muito estudo, sim, muito curso, de muitas horas debruçadas sobre isso. Eu e a Fabiane, a gente está desenvolvendo um mês para impulsionar as tuas prosperidades. Então, a gente vai ter 4 encontros gravados, que a gente vai pôr, um por semana, cada um abordando uma área específica. A gente vai ter a primeira semana, onde a gente vai trabalhar o espiritual. Por quê? Porque foi Jesus que ensinou que esse é o primeiro caminho. Só por isso, simples assim. Então, a gente vai, primeira semana, a gente vai trabalhar a prosperidade espiritual. Na segunda, nós vamos trabalhar a prosperidade financeira. Na terceira semana, vamos trabalhar a prosperidade na saúde e a quarta dos relacionamentos. Porque as outras, elas versam sobre isso. O espiritual engloba tudo. O financeiro, gente, vamos ser realistas. Nessa realidade, quem está remando ali no financeiro não dorme em paz. Não sente paz, chega o período de honrar seus compromissos, a pessoa fica agoniada, como é que vai fazer para honrar aquilo? Como é que vai pagar as suas contas? Não é? A prosperidade financeira, ela é importantíssima sim.
E a gente vai trabalhar a área dos relacionamentos, porque tudo é relacionamento. Relacionamento conosco, que é imprescindível. Relacionamento com Deus, relacionamento com a nossa família de almas, com a família de origem, no círculo de amizades, no círculo do trabalho. Então, sim, tudo é relacionamento. E nós vamos trabalhar a prosperidade da saúde. Se você também não está com a saúde plena, você acaba se desconectando disso tudo. Então, são 4 pilares que vão ser trabalhados. E, para potencializar isso tudo, nós temos bônus. A gente realmente pensou assim de te entregar um pacote, um processo que você vai falar assim, gente, é para virar a chave. Para pegar o resto do ano e dali por diante e só crescer, só para frente, só vida para frente. Como bônus, a gente vai oferecer para vocês auto-amor, como você organizar o seu relacionamento com você mesmo, porque o auto-amor é a base de todo o relacionamento. Então a gente vai ter junto ali processos de auto-amor, exercícios para você cultivar o auto-amor, desenvolver o auto-amor. Nós vamos ter organização, purificações e libertações com pai e mãe. Porque quem tem problema com pai e mãe não prospera. Energia pai e energia mãe é o que nós somos, 50% de cada. Então, quando a gente está em conflito com uma dessas partes ou as duas, nós estamos negando o que nós recebemos, o que está em nós. Nós somos 50% de cada. Então, nós vamos organizar isso. E nós vamos, tem mais? Sim, tem mais. Nós vamos praticar a gratidão. Gente, se isso não é para voar, eu não sei mais o que é. Não sei mais o que é. E o nosso desejo, realmente, o nosso querer, é que isso alcance tantas pessoas, que quando você está fluindo nisso, você está em paz. Gente, o que esse mundo mais está pedindo é paz. E essa paz tem que começar em nós. Ninguém vai nos dar paz. Nós nos damos a paz. Nós nos preenchemos de paz e nós transbordamos paz. Nós. Então, para que isso alcance o maior número de pessoas, o valor já é quase simbólico. Para isso tudo, para os 4 processos energéticos das prosperidades, para o alto amor, para organizar relacionamento com pai e mãe e para gratidão. 155. Só isso. Só isso. 155 no Pix. Então, meus amores, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, vou fazer uma postagem sobre isso. Gratidão por terem ficado aqui. Se fez sentido para vocês, se algo que foi dito aqui virou uma chave, do quanto que você, por qualquer crendice, estava desconectado, ou se você acha que você não é digna de ser próspera, digno de ser próspero, que você não é merecedor disso, que você ofendeu a Deus, ou sei lá o que tem, que você está se impedindo de prosperar. Pensa com carinho aqui na nossa proposta e sente que se você está ouvindo isso aqui, pode ser, ó, tá aqui, ó, olha aqui, pode te ajudar, ó, que tá aqui, é nesse lugar que você vai começar a tua virada de chave. E compartilha isso. Tem muitas pessoas que nesse momento estão precisando ouvir isso. Quem sabe, se tu não presenteia alguém, olha, eu ia amar receber um presente desse. Ia amar. Então, meus amores, gratidão por terem ficado aqui. Gratidão pela companhia de vocês. Um lindo e abençoado final de noite. Que Deus nos abençoe à noite. Tenhamos uma noite assim com os anjos. De um sono reparador. Que a gente acorde amanhã vitalizado, com um sorriso no rosto. Gratidão por despertar. Até o nosso próximo encontro. Gratidão.